Boa noite. Me escutam bem, né? Bom, primeiro agradecer a casa o convite de mais uma vez estar com vocês, pela primeira vez nesse ano. E vamos trazer mais uma vez um tema do Evangelho. Dessa vez o capítulo 27, que vai nos tratar sobre pedir e obtereis. Mas para a gente entrar nesse assunto, como a gente costuma dizer que o Evangelho é para o dia a dia, o Evangelho é para ser apropriado por nós. Nós temos que nos apropriar da mensagem do Evangelho e colocá-lo no nosso dia a dia, que por isso é que ele está ali. O Cristo foi o nosso grande exemplo, nós costumamos repetir isso incansavelmente, mas se ele é exemplo, ele é para ser seguido, é para ser copiado. E aonde a gente vai buscar as lições do Cristo é no Evangelho. Então, quando nós lemos o Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós refletimos por ele, é para o nosso dia a dia. Então, para entrar no tema, eu vou fazer uma reflexão com vocês, aproveitando que nós estamos próximos ainda das festividades do final do ano. Para muitos, as festividades do final do ano, a gente escuta que é mais uma data, é só um dia após o outro, é uma questão comercial, uma questão secular, só tem interesse comercial, é muito materialista, as pessoas se passam ou esquecem dos seus deveres cristãos, no caso do Natal, não olham para o Cristo. Essa é a parte talvez negativa dessas festividades, mas elas são muito importantes no ponto de vista que a gente vai trazer hoje à noite. Esses ritos de passagem, eles são importantíssimos, muito necessários muitas vezes para nós. Por quê? Falar especificamente do final do ano, mas não muda nada, passa de um dia para outro. Não, é importante sim, porque pelo menos uma vez por ano, nesses momentos, no Natal, pelo menos uma vez por ano, a gente sabe que a maioria das pessoas, pelo menos na nossa sociedade que é cristã por maioria, nós lembramos, nem que seja por alguns minutos, do Cristo. A vida é tão corrida, tão corrida, tão corrida, que a gente muitas vezes não para pensar. Eu digo nós todos, como sociedade, mas no Natal, pelo menos um minutinho a gente para pensar no Cristo. Se fosse só isso a função do Natal, já seria fantástico. E a mesma coisa é o final do ano. Pelo menos uma vez por ano nós paramos e refletimos naquilo que nós fizemos. Pode ser que seja naquela viradinha de final do ano, ali faltando alguns minutos, no momento particular nosso, a gente dá aquela olhada assim, o ano foi bom. O ano não foi muito bom dessa vez. O ano que vem, essas coisas que não deram muito certo aqui, eu vou fazer dar certo. Naquele minutinho ali, a gente reflete sobre o ano. E depois, de fazer essa reflexão, naquele pouco tempo, naquela passagem ali, naqueles momentos de felicidade, de festividade ali, a gente cumprimenta as outras pessoas. A gente deseja um bom ano. A gente deseja coisas boas para as pessoas. Naqueles momentos de final do ano, nós trocamos mensagens desejando tudo de bom, que o ano seja ótimo, maravilhoso, e nós recebemos de volta essas mensagens. Naqueles momentos ali, a gente pensa nessas coisas boas. Naquele momento de festividade, a gente está feliz. Por um momento no ano, a gente está olhando com positividade ou com introspecção. E depois, naquele momento também, a gente começa a desejar coisas boas para nós. O ano passado não foi muito bom, mas esse ano eu vou fazer ser muito melhor.
E a gente pede a Deus que nos dê força. Naquele momento ali a gente olha e agradece às vezes. Que ano maravilhoso que eu tive. Quantas coisas boas eu tive esse ano. Minha saúde, eu reconciliei com aquele familiar, eu tinha cancelado ele no WhatsApp. E aí a gente está na mesa ou está numa reunião com amigos e com familiares que às vezes a gente nem conversava. E naquele momento nós estamos reunidos nisso. Então, como são bons esses momentos? Pelo menos para isso. E se fosse só para isso, já valeria. E isso tem tudo a ver com o que a doutrina nos diz. Na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, lá vou eu procurar de novo, eu já marquei aqui, mas eu perco ela sempre. É perguntado, Kardec pergunta à espiritualidade, o que nós temos que fazer para vencer os nossos problemas, as nossas mazelas? O que nós temos que fazer para nos tornarmos melhores? Não é? E Kardec e a espiritualidade, através de Santo Agostinho, vai dizer: conhece-te a ti mesmo. E ele vai dizer assim, ó, qual o meio prático e mais eficaz de ter o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Pois é. E Santo Agostinho vai nos dizer, ele vai nos orientar que como fazer isso? Que a cada dia, antes de dormir, a gente faça uma autoanálise. Que a gente olhe para o dia que passou e veja se a gente praticou todo o bem que a gente podia, se as coisas que a gente fez foram positivas, aquelas que foram negativas, o que a gente poderia melhorar. Ele pede para a gente fazer aquela autoanálise para que nós conheçamos melhor. E para que possamos entrar no sono, aquele momento mágico, por assim dizer, em que nós nos encontramos com a espiritualidade, com consciência. A gente olha com consciência. Meus irmãos, o contato com a espiritualidade ele deve ser feito de maneira consciente, inconsciente no sentido seguinte, entender a nossa real posição com verdade. E quando a gente faz essa autoanálise antes do descanso noturno, nós nos colocamos na real posição. E aí a gente pode falar com, né, ter contato com a espiritualidade sem a ilusão de que as nossas máscaras são verdadeiras. E aí eu pergunto, o que nós fizemos naquele diazinho no final do ano? Se não pelo menos uma vez por ano, fazer isso que o Santo Agostinho nos aconselhou a fazer todos os dias. Só que a vida é muito corrida e a gente não consegue parar para pensar, parar para se analisar, mas no final do ano a gente dá uma travadinha e faz o que Agostinho nos orientou. E aí, em outro momento, aqui nesse capítulo, os Espíritos vão nos dar uma orientação muito, muito importante. A parte desse capítulo, item 22, é fantástico. É de se ler do início ao fim, ele é muito preciso. Maneira de orar. E ele vai assim, ó, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Ou seja, nós fazemos uma autoanálise antes. Depois nós nos realizamos o contato com os nossos espíritos amigos e ao voltar, conscientes de nós, instruídos por ele, nós fazemos a prece. E nessa prece nós pedimos para que o dia seja
para que no dia nós sejamos capazes de cumprir os nossos objetivos. Aquilo que nós fizemos no final do ano, pelo menos uma vez por ano. A gente faz uma autoanálise, se confraterniza e depois faz os pedidos, porque todo mundo pede, esse ano vai melhorar, esse ano eu vou conseguir, esse ano. A gente pede uma vez por ano. Mas nós tínhamos que fazer isso todos os dias. Salutar para nós. Mas como fazer essa prece? Porque nós temos que falar sobre pedir e obtereis. Mas pedir por pedir? Pedir o quê? Pedir como? Eu peço e não vem nada. Pois é. Aí eu vou pedir para ler aqui, que o assunto é grande. Qualidade da prece é a primeira citação que Kardec vai fazer. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe o peçais. Muita coisa para a gente falar só nesse trecho. Mas a primeira é para a gente entender que prece é dialogar com Deus. Mas como eu dialogo com Deus? Para que eu seja ouvido e atendido. O Cristo, já há mais de 2000 anos, já nos disse, deu tudo como nós deveríamos fazer por várias vezes. Mas a gente demorou e ainda demora para entender isso. Madre Teresa de Calcutá já tinha entendido isso há muito tempo, pelo grande espírito que era. E aquela passagem que muitas vezes é rememorada nas palestras espíritas, em que ela é questionada por numa entrevista, sobre o que ela falava com Deus, como é que ela falava com Deus. Daí perguntaram para ela, tá, e o que a senhora fala para Deus? A senhora? Dela disse, eu não falo nada, só escuto. Tá, e o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, só escuta. Essa é a passagem de que entendeu o que é orar. Vamos lá. O Cristo já falou sobre isso aqui, mas por quê? O que isso quer dizer? Meus irmãos, oração é contato com Deus, contato com a espiritualidade, comunicação com a espiritualidade. E nós temos que, para entender o sentido disso e o sentido dessa passagem de Madre Teresa, é entender, se apropriar do conceito de que nós somos espíritos que têm um corpo e não corpo que tem espírito. Alexandro, sim, espírito que tem um corpo e não corpo que tem espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que comunica com Deus não é o corpo, é o espírito. Não é falando a multiplicidade de palavras, os locais, se é na rua, se é no quarto, se é simbologia que se fala. Não. Como é que tu te comunica com Deus? Através das tuas palavras, do teu corpo, do teu gesto, da tua roupa ou do teu espírito? Tudo que eu estou falando aqui, primeiro, meu espírito pensou e através desse meu corpo, desse meu instrumento material, eu expressei. E esse outro instrumento material aqui ampliou. Mas não é ele que está falando, é o meu espírito que está falando através de mim. O sentimento, ele é muito complexo para nós exprimirmos ele em palavras. Então não são as nossas palavras que vão tocar e vão comunicar com Deus e com a espiritualidade, vai ser o que nós estamos sentindo. E eles sabem em secreto o que nós sentimos. Antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós abrirmos uma boca, porque o nosso espírito já comunicou, eles sabem. Mas eles sabem em verdade, não em máscara.
Não adianta eu aqui falando um monte de palavras bonitas e maravilhosas e aqui pensando, eu tenho que pegar, pô, aquele cara me cortou a frente ali, eu tenho que... Não, eles sabem do que eu estou falando. Não é o que eu estou transmitindo aqui, mas é o que eu estou pensando, pedindo. É muito mais complexo que o nosso instrumento vocal consegue falar, o nosso instrumento físico começa a falar. Quem já não passou por uma experiência ou já ouviu alguém dizendo assim, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não consigo dizer o que é. E explicar, mas eu não consigo te explicar o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo. Por quê? Porque o sentimento é muito mais complexo, tem muito mais verdade e muito mais detalhes do que os nossos instrumentos conseguem dizer. Então a gente acha que Deus está escutando a minha voz ou o meu pensamento? O que me comunica, o que me liga com Deus? Porque o Cristo já nos disse isso. Naquela passagem da mulher samaritana, que é fantástica, uma parte dela, a mulher samaritana, estava lá no poço, Samaria, pergunta ao Cristo, o Senhor é o mestre, os judeus adoram no templo em Jerusalém, e nós, samaritanos, adoramos aqui no monte Genezirim, o monte. Aonde que é o certo adorar a Deus? Aí Jesus vai responder que Deus é Espírito, e que chegará o dia que nós adoraremos Deus da maneira certa, que é em espírito e verdade. Não é o local, se é no monte, se é no templo, se é no centro espírita, se é na igreja, se é no templo budista, mas é em espírito e verdade. É o espírito que comunica com ele e a verdade que nós refletimos. Não é o que nós falamos, a roupa que usamos, o rito que seguimos. Aí sim, essa é a maneira certa de adorar a Deus, essa é a maneira certa de se comunicar com Deus. Então aquela autoanálise deve ser feita. E aí, sem máscara, nós, no nosso quarto íntimo, ou se nós quiséssemos ouvir a música do Gilberto Gil, que diz, né, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, né, desatar os nós. É isto. Se nós quisermos falar com Deus e sermos realmente ouvidos, não é sobre o que nós vamos falar da boca para fora, não é a quantidade, não é o local. O Cristo já diz, aqueles que oram para ser vistos nas sinagogas, nos cantos das praças, o Cristo diz que é a verdade, a paz de consciência que faz a comunicação, quando ele diz, se tu estiver levando a tua oferenda ao templo, no altar, e lembrares que tem um irmão teu que está com desavença, larga e vai primeiro resolver o problema com o teu irmão, depois faz as tuas orações. O que é mais importante? Esse exame de consciência, primeiro eu vou responder isso aqui, agora eu estou em paz, em verdade, aí eu vou, com qualidade, conversar com Deus. Esse convite sempre nos foi feito pelo Cristo, então quando a gente for orar, esse é o quarto íntimo. E não precisa de local. É fantástico nós orarmos no centro espírita. Imagina o que está acontecendo aqui, né? Os fluidos, a energia, a sepsia. Fantástico. A egrégora do centro. Muito bom. Mas é imprescindível que nós sejamos no centro espírita, ou que a gente só ore no centro espírita? Não. Em qualquer lugar onde eu olhar para mim, me confessar, né? E estar em verdade, em espírito, eu estarei falando com a oração como Cristo nos diz. Em espírito e verdade. Essa é a grande preparação para nós pedirmos. Nós fomos, por nosso atavismo, né? Em algum momento da nossa história, nós fomos sim educados de que os ritos são importantes e era assim que a gente falava com Deus.
Mas nós, principalmente nós que tivemos acesso à doutrina, temos que deixar isso para trás. Nós, em algum momento da nossa vida, da nossa história, talvez a gente entendeu que quem reza o rosário é mais atingido que quem reza o terço. O rosário tem mais bolinha do que o terço. Que se eu pagar meus pecados, se eu rezar 10 Ave Maria e 100 qualquer outra oração, eu estou realizando comunicação com Deus. Não. A gente entendeu errado, porque o Cristo em um momento falou isso. Inclusive ele diz muito ao contrário. Não cuideis de pedir muito aos vossos, como faz o pagão, porque pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos, que acham que é dessa forma. Não é. Oração bonita, bendita, nos faz entrar em outro, né, em outro estágio, é fantástico. Mas ela tem que vir do coração. Orar em conjunto, perfeito, mas todos têm que estar em conexão. Não é só porque tem 10 pessoas orando, mas cada uma está pensando no seu problema, que aquela oração é mais eficiente que tu está orando sozinho, em espírito e em verdade. Não é a quantidade de palavras, não é o local, não é a quantidade de pessoas, é a tua entrega. E quando a gente se entrega, quando a gente faz o autoconhecimento, a gente se coloca na nossa real posição. Nós somos verdadeiros. E por isso que o Cristo disse que a gente tem que se recolher. Porque no momento de conversar com o Pai, quem já não passou por a situação ou não presenciou a situação de quando criança, a gente faz uma arte, mas a gente não quer confessar na frente dos outros, a gente quer falar só com o Pai, eu vou falar só contigo. Pede para ele sair daqui que eu conto a história. Porque ali tu vai te expor a tua verdade. Então o Cristo não pede que a gente se exponha as nossas verdades em público, ele quer que a gente se recolha e converse com ele. E aí a gente entende a grandeza da resposta da Madre Teresa. Ela não fala nada, ela só escuta. E Deus também não fala nada, só escuta. Porque a comunicação deles é em outro nível. Como a nossa pode ser, se nós assim nos prepararmos. O Cristo não ensinou isso só para a Madre Teresa, ensinou isso para todo mundo, só que só ela que prestou atenção. Só ela, digo, ela prestou atenção. Nós temos que fazer desta forma. Porque quando nós pedirmos desta forma, meus irmãos, quando nós fizermos a nossa reflexão, nos conhecermos, fazer naquela introspecção, aquela comunicação em verdade com Deus, colocando nossa posição verdadeira, nós vamos pedir o que para Deus? Vamos pedir força, vamos agradecer, vamos reconhecer as nossas falhas e dizer, me dá força para eu passar por isso. Porque naquele momento nós vamos estar em verdade. E em verdade nossa alma está aqui encarnada, nosso espírito está aqui encarnado como alma, para realizar o nosso propósito de vida, que é nos melhorarmos. E eu vou pedir para melhorar, eu não vou pedir um carro. Talvez seja um instrumento de trabalho, mas falando por que me veio aqui na cabeça. Mas eu vou pedir força. É nesse momento em que nós pedimos o que realmente importa. Não precisamos lembrar das pessoas que começou a referir, que as pessoas que trabalham com os hospitais, né, quando as pessoas estão desencarnando, nunca viram ninguém pedir mais dinheiro, mas pediram mais tempo. Isso é mais comum. Eu queria ter tido tempo, eu queria ter aproveitado. Porque naquele momento ele está despido e está em verdade, ele reconhece a verdade, ele vai dar valor exatamente o que é importante. Então, quando nós fizemos introspecção, nós começamos a dar valor ao que é realmente importante. E aí nós pedimos. E quando nós pedimos esse tipo de coisa, força, sabedoria, paciência, coragem, quando nós pedimos isso, né, existe uma legião de espíritos muito melhores do que nós, muito mais evoluídos, prontos e com muita vontade de nos ajudar.
Eles só estão pedindo, só estão esperando que a gente se reconheça e peça. Mas não que a gente peça da boca para fora. Aí não tem jeito. Não que a gente ache que a gente falando aqui, o Espírito está prestando atenção no que a gente está falando e não no que a gente está pensando, ele está prestando atenção no que a gente está pensando, não no que a gente está falando. E a gente acha que está enrolando eles. Ah, eu estou falando bonito aqui. Não, mas não é. Na verdade, tu está pensando é outra coisa. Ou tu nem está pensando nisso que está falando. Tu já decorou essa reza e está falando só para falar. Tem gente que acha que orar e vai ser atendido é que nem, né, é repetir palavra. Daí tu vai lá e repete ainda, porque tens o dever de orar quando acorda. É nesse sentido que eu estou falando. De se integrar, de reconhecer, de olha, mais um dia. Obrigado pela noite e me dê força para eu conseguir. Não é fazer oração que a gente conhece decorada na velocidade 2x, Pai Nosso que está no céu, santificado e levantando e saindo. Não. Não vamos nos iludir. Em nenhum momento o Cristo, que é nosso exemplo, nos disse que seria assim. Ah, mas eu rezo todo dia, 3 vezes por dia, e não acontece, mas tu estás orando realmente? Ou tu estás repetindo uma frase? Então, é desta forma que a gente consegue, orando, alcançar os nossos pedidos. É dessa forma que nós pedimos e obteremos. Porque tem o pedir e obterei, tem orar e vigiar, mas tem orar e laborar. Porque nós temos que laborar, temos que trabalhar. O Cristo, né? Muitas vezes nós vemos nas passagens do Cristo, ele curando as pessoas. Mas ele não ia lá, ô coitadinho, tu tá precisando de ajuda, quer que eu te cure? Não. Ele chegou para o cidadão que estava lá, que não andava, você pega a tua maca, levanta e anda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pede, mas faz a tua parte. Temos que, para pedir, temos que fazer essa reflexão. Ah, mas se ele sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu pedir, então que ele faça sem eu pedir. Pô. Se ele sabe para que eu tenho que pedir? Exatamente, para te reconhecer, para te colocar. E aí tu entender que a tua parte tem que ser feita. A maioria das passagens de cura do Evangelho, por isso as pessoas vêm até o Cristo. Aquela senhora que estava com a hemorragia, né, o fluxo contínuo, ela passou um cortado para chegar até o Cristo e tocar nele. O Cristo não foi lá. Mas quando ela chegou, ela se entregou, ela estava em verdade. Pediu e ela conseguiu. Esse movimento nós temos que fazer. Nós vamos pedir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta só pedir e achar que se vira aí que tu sabe o que eu preciso. Porque muitas vezes a gente pede coisas que se a gente analisasse realmente, a gente sabe que aquilo ali não faz o menor sentido. E Deus, como um pai, melhor do que todos os pais cristãos, sabe dizer não ao filho que está pedindo coisa que não deve. Não é? Então, muitas vezes o não é uma benesse. Muitas vezes a gente pede coisas que não vão nos ajudar. E então, que saibamos fazer essa conexão. Que a gente se aproprie desse conceito de alma que tem um corpo. E de que a verdade que eles veem está na nossa alma. Que a gente se entregue à nossa verdade. Reconheça sim as nossas sombras. Olhe sim para elas. E olhe para as nossas virtudes, que são muitas. Meu irmão, se nós estamos aqui, é que somos abençoados. O Cristo disse, vocês são capazes. Nos colocou aqui para a gente fazer, Ele acredita na gente. Não tem essa de que tem só erro, não, nós temos muita coisa boa. Só que a gente não pode colocar a culpa na nossa condição de humano. O Raul Teixeira, ele cita que o mentor dele, um belo dia, o fez
né, chamou a atenção e fez com que ele reformulasse a colocação dele no final de uma palestra, que ele diz o seguinte, que nós erramos porque somos humanos e por isso erramos. Aí o mentor disse, não é isso. Nós somos humanos porque ainda erramos. Porque a partir do momento que nós não errarmos mais, nós vamos ser espírito puro. Vamos ser espírito de luz. Então não vamos colocar na nossa condição de humano a culpa dos nossos erros. Não vamos colocar no nosso corpo a responsabilidade dos nossos atos. Nós somos espíritos que temos um corpo. E é o espírito que comunica. E espírito, sim, é em verdade. E eles sabem exatamente o que se passa nos nossos pensamentos, no nosso espírito. Não pense que eles vão prestar atenção nas nossas palavrinhas, nos nossos gestos, nossos rituais, se eles não condizerem com o que o nosso espírito está pensando. Eles vão estar sabendo o que em secreto nós pensamos. O que é pedido em secreto, eles sabem. Então, meus irmãos, que nesse ano a gente saiba fazer os nossos pedidos e que a gente ore. E que a gente seja capaz de orar orações que ultrapassem o céu. Que ultrapassem o céu da boca. Que deixe de ser só palavras. Que seja um espírito. E em espírito e em verdade a gente se comunique com isso. E aí, com certeza, existe uma pleiade gigante de espíritos amigos que estão dispostos e muito ansiosos para nos auxiliar a alcançar aquilo que pedimos. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.